Lição do capítulo. Para todos que criticavam os almirantes, principalmente Kizaru, estavam errados. É válido a gente afirmar que desde Sabaody existe uma certa rixa entre o Chapéu de Palha e o Kizaru. Mas logo depois que a gente teve todos os eventos que aconteceram, desde Whole Cake até agora durante o ano, e o último ataque que o Luffy deu no Kaido provando que sim, ele era merecedor do título de Imperador e ele se tornou Yonkou e tudo mais, as pessoas começaram a pensar que os almirantes talvez estivessem abaixo dos imperadores e agora se o Luffy encontrasse até mesmo uma Kainu, ele sairia passando o rodo em geral. Na minha concepção, isso é um pouco falho, porque se a gente for lembrar de uma cena em específico que aconteceu em uma conversa entre o Bolsarino e o Sakazuki, a gente vê o Almirante da Pica se oferecendo para interceder na reunião entre o Kaido e a Big Mom. Então, para ele botar peito ali, ele tem que ter pelo menos a segurança que ele conseguiria tancar os dois em uma possível batalha. E isso é apenas um único detalhe que nos fez realmente pensar na força do Kizaru. A gente já comentou também sobre a capacidade da Fruta da Luz quebrar a lógica dentro do universo de One Piece, mas até agora ele não fez nada disso. O mais bonitinho que ele fez foi fazer uns clones ali para botar pra cima do Luffy enquanto ele resolvia alguma outra situação. Mas parem e prestem atenção em um pequeno detalhe. O primeiro almirante que a gente viu lutar foi o Aokiji contra o Garp. E olha que ele tava se segurando bastante porque tava lutando contra seu mestre, então tinha toda uma questão de um sentimento ali envolvido. E deu pra perceber durante aquelas cenas que o Haki do Kuzan é realmente bem desenvolvido. Partindo desse princípio, a gente não pode ignorar que Sakazuki e Bolsarino também tem um Haki super forte. Olha que não foi nada demonstrado até agora, mas sim, todo mundo cometeu um erro muito grande em achar que o Kizaru era fraco e abaixo da média. Os últimos capítulos estão aí pra provar, porque ele não chegou nem a suar. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu me chamo Thales, dessa vez a gente vai fazer um Q&A, um perguntas e respostas, um SBS da gente aqui, falando um pouco sobre os capítulos, sobre o anime, sobre algumas teorias e tudo mais que a gente tem pra conversar com vocês. Então vocês se sintam no passe livre pra mandar perguntas sempre que eu fizer uma postagem na aba comunidade aqui ou lá no Instagram. Perguntem alguma coisa, façam algum comentário que a gente pode trazer isso pra um vídeo e discutir um pouco mais a fundo. Como esse é apenas o primeiro vídeo desse tipo aqui no canal, eu espero que vocês gostem bastante. Eu estou pensando também em fazer uma versão com perguntas e pensamentos apenas dos membros. Então se você quiser me ajudar a continuar crescendo o canal e investindo mais nisso e também quer ser ouvido um pouco mais fácil, vire membro que me ajuda bastante. Mas se você não puder, não tem problema, apenas enfia o pistolão de borracha no like e se inscreve que já me ajuda bastante. Quero ver o desfecho do barco do Barba Negra. E eu quero ver você indo pra sua aula de português, porque desfecho não se escreve com um X, e sim com CH, tá completamente errado. Mas brincadeiras à parte, eu também tô muito ansioso pra isso. Eu fiz um vídeo à parte falando apenas sobre uma teoria do que o Barba Negra estaria fazendo em Egghead, e a gente comentou um pouco sobre a presença do Lafitte e da Catarina Devon estarem ali, esperando o momento certo pra roubar os Poneglyphs do Luffy. Muita gente até comentou que não faria sentido o Tite se arriscar a mandar Capitães Titânicos justamente com essa proposta, mas na verdade faz sim. Enquanto ele tava indo atrás do Law, que era o alvo mais fácil naquele momento, ele tinha que mandar uma galera lá pra Egghead pra ficar de olho. Por vários motivos. A gente sabe que o Tite ele tem uma mente incrível e ele planeja e só faz as coisas na sombra quando ele sabe que vai se dar bem. Tudo que ele fez até agora foi a prova disso. A Yami Yami no Mi e a Gura Gura no Mi são a prova perfeita pra isso. Então se ele realmente conseguir roubar os Rhodes Poneglyphs do Chapéu de Palha, ele vai ter menos um bando na concorrência pra chegar em Left Tail. Mas como eu acabei de dizer, Barba Negra é minucioso e malicioso, ele pode estar lá também por outro motivo. A gente também já teve várias e várias teorias durante os últimos anos que Tite tem uma paramécia, ele tem uma Logia e agora ele pode estar atrás de uma Zoa mitológica, ou será que ele já tem a poderosa Fruta do Kraken? Fica aí a dica. E sabemos que o Gorosei Sanjay Garcia Saturn está ali no barquinho da marinha esperando para intervir caso alguma coisa aconteça. E também vimos durante o arco do Reverie quando Sabo estava lutando contra Insama e todos os Gorosei, e a transformação deles são algo meio animalesco, o que nos leva a crer que todas ali são Zoa mitológicas, que aparentemente esse é o tipo mais raro e mais poderoso de Akuma no Mi já feito nesse universo. Então, também faz sentido. O bando do Barba Negra é conhecido justamente por esse tipo de comportamento de ir atrás de frutas que são excepcionalmente poderosas. Obviamente, baseando-se nisso, eu não tiraria essa possibilidade. Rapaz, o Gorosei Saturno aparecendo no final me deixou hypadaço. Eu não diria que ele me deixou hypadaço, mas ele me deixou curioso. Quais seriam as situações onde ele poderia intervir? Porque se ele ficou para trás, existem algumas coisas que estão se passando na sua cabeça, ele tem algum conhecimento por ali que faz com que ele saiba que ele não pode aparecer em público de maneira normal, assim como qualquer outra pessoa. Porém, os tempos de glória do governo mundial aparentemente já foram há muito tempo. Tanto a Marinha quanto as instituições afiliadas parecem estar cheias de pessoas incompetentes, assim como a gente também já mencionou lá no Reverie entre Fujitora e Ryokugyu, os dois só fazendo uma bela de uma palhaçada. Aparentemente, todos os agentes da CP0 também foram de ralo aqui na ilha, e mesmo Lute lutando agora contra Zoro não é nada pra se ficar satisfeito não, pelo contrário, ele falhou miseravelmente em lutar
contra um Yonkou e agora tá lutando contra o seu segundo em comando. Então aquela expressão do Saturno, rodeados em sombra, cheio de linha de expressões, significa que ele não está feliz, porque mesmo Kizaru focando no seu objetivo de matar o Vegapunk, ele tá sendo atrapalhado pelo Luffy, mesmo que seja um pouquinho. E isso tá fazendo com que as coisas saiam um pouco do planejado. Ele tem planos e metas a serem assegurados. E caso isso seja colocado em risco, ele vai ter que fazer algum movimento. E também a gente tem que lembrar daquela figura monstruosa que apareceu na primeira vez na ilha, que só o Vegapunk Shaka viu. E se pegarmos essa silhueta e compararmos com a forma do Gorosei Saturno, que aparentemente é dele, que a gente viu lá no Reverie, são as mesmas. Ou seja, o velho tá pronto pra se mostrar. Se ele não ficar feliz, poderemos sim ver o seu poder sendo demonstrado, e aí as coisas vão começar a ficar um pouco mais complicadas. Porque quer dizer que o Kizaru falhou miseravelmente em concluir uma missão. Então sim, o governo tá fadado ao fracasso, porque só tem gente inútil ali. Mais uma vez, brincadeiras à parte, eu realmente acho que tem uma grande possibilidade sim de ele aparecer. Não é nem que foi fraco, mas foi um capítulo ok. Talvez até pelo fato desses capítulos de Egghead, não só da ilha em si, seriam uma bomba atrás da outra de tão bons. O que mais me decepcionou foi a escolha do Oda de fazer essa luta de Luffy e Kizaru ser brincadeira para os dois. Nenhum deles tá realmente focado em derrotar um ou outro. Um joga pra lá e vai fazer outra coisa, o outro joga pra lá e vai fazer outra coisa. Bem desinteressante pra todo o hype que se criou com a ida do Almirante pra ilha. Estamos vendo Rob Lute vs Luffy 2.0 novamente. Primeiramente eu fiquei sem ar de ler essa frase aí, mas então, eu acho que a expectativa foi colocada muito em cima com a proposta que tá sendo feita. De todos os Almirantes, o Kizaru é que tem a justiça mais indiferente que existe. Ou seja, ele executa a missão que lhe é proposto. E nesse caso, ele precisa matar o Vegapunk, assegurar o Punk Records e não destruir a oficina da Mother Flame. Com isso em mente, o Luffy ali é apenas uma distração pra ele. E claro que a gente viu o Chapéu de Palha indo pra cima com tudo, um Haki brotando a flor da pele. Tudo bem, a gente não viu o Haki do armamento avançado nas mãos do nosso querido Chapéu de Palha. Então pode ser que ele não esteja ainda no nível estou realmente levando a sério 100%. Mas ele usou o Gear 5, usou sua gigantificação da sua forma nova e ele tá tentando lutar o máximo possível, mas jogar um usuário de Logia na água, principalmente o usuário da Pika Pika no Mi, não foi muito inteligente da parte do usuário de Nika, eu devo confessar. E naquela questão, gente, do Kizaru simplesmente olhar para o Luffy, utilizar vários clones e usar isso como maneira de despistar o Chapéu de Palha para tentar focar na sua missão, foi exatamente o que eu acabei de falar. Ele vai tentar executar o que lhe foi proposto. Então eu acho que as pessoas estavam realmente pensando em uma destruição de escala global para essa luta, e não faria sentido o Oda derrotar o Luffy depois que ele se tornou o Imperador do Mar, e não faria sentido também ele tirar uma das maiores forças da marinha, que é o Kizaru, é um almirante, e aparentemente ele tem um poder sobrenatural. Tudo bem, a gente gostaria talvez de ver possivelmente uma Logia despertada, a gente gostaria de possivelmente também ver um Haki do Rei avançado por parte do almirante, pra gente saber se ele realmente estaria no nível do Kaido ou não, pra poder fazer jus àquela fala que ele disse que iria bater de frente com os dois Yonkous no encontro. Seria muito legal. Nisso aí, eu concordo, mas a gente também não pode perder as esperanças da maneira que as coisas estão aqui. Se no momento o Gorosei ficar realmente brabo e mudar as prioridades, o Kizaru vai corresponder mais uma vez aos desejos do ancião. Então ele vai começar a levar a luta a sério. A gente também falou um pouco atrás agora sobre o Barba Negra. Se ele tentar aprontar alguma coisa, seja ele ou seus capitães titânicos, o Kizaru vai mudar também a sua prioridade. Ele vai tentar segurar o Punk Records e vai tentar também proteger a oficina. Mas se for pra lutar a sério, vai chegar no momento onde ele vai fazer isso sim. Na minha concepção, ele tem um impacto quase tão grande quanto o do Akainu, que literalmente tirou a vida do irmão do protagonista na frente dele. Muita gente acha aí que o fazedor de rosquinha é o supra-sumo, mas seria um puta plot twist do cacete se na verdade o Kizaru fosse mais forte, porém ele não quer ter nenhum trabalho e aparentemente essa personalidade toda preguiçosa de não querer fazer nada a não ser que seja necessário. Então, pessoal, eu acho que as coisas estão começando a se encaminhar da maneira que é pra ser mesmo, sem nenhuma decepção possível. Não criem tantas expectativas baseadas em nada, e sim na personalidade dos personagens. Se até o Loiro Safado, popularmente conhecido como Doflamingo, igual o melhor vilão de One Piece inteiro, consegue criar clones de fios dele lá, porque o Kizaru não? Faz até mais sentido pelo fato dele ser de energia. Primeiramente, eu gostaria de levantar um ponto em relação a como você chamou o Doflamingo, o Loiro Safado, melhor vilão de One Piece. Há controvérsias, mas realmente ele realmente tem uma personalidade única, e a construção que foi feita do personagem foi muito bem feita, principalmente por ele ser um Tenryubito e ter toda aquela questão familiar dele envolvida, associada ao Rocinante e ao Trafalgar Law, não é mesmo? E uma outra coisa que chamou bastante minha atenção nesse comentário foi chamar luz de energia, que realmente é. E faz sentido sobre as questões de clone. A gente não tinha visto até agora esse tipo de habilidade sendo utilizada de maneira bem eficiente, só que existe também uma dúvida. Assim como você acabou de falar, luz é apenas um aspecto eletromagnético, diferente do que é o fio. Lá no arco de Dressrosa a gente viu o Luffy realmente utilizando essa habilidade, mas ele conseguia realmente ferir o seu oponente justamente por essa condição física, que é o contrário do Kizaru. Então naquele momento em que o rosto do Luffy é cortado por um dos clones, eu realmente acho que aquilo ali
era o Almirante verdadeiro, porque no momento em que a habilidade foi utilizada, vários aspectos luminosos foram jogados ao ar e depois o Luffy atingindo eles não teve nenhum efeito de contato, eles apenas desapareceram. O que me traz a questão, o que o Kizaru utilizou não foram clones, e foram sim miragens, ou seja, é algo não palpável. Mas existe uma dúvida aqui também, será que se o Almirante imbuir Haki nessas miragens, eles conseguem se tornar algo físico e a partir disso eles são capazes de causar danos ao oponente? Porque se esse for realmente o caso, é uma habilidade muito quebrada. Enquanto houver luz e o Almirante permanecer acordado, então aparentemente as miragens podem apenas se reconstruir novamente. Ou seja, imagina aí o Botsarino lá no quartel-general da Marinha, assistindo o episódio de Naruto quando ele simplesmente tem a ideia de fazer um Taiju Kagebushi no Jutsu. E de repente ele faz milhares e milhares de cópias com essa luz e utiliza o Haki em todos eles. Ou seja, ele é um exército de um homem só. E tem mais uma coisa aqui interessante nesse comentário, assim como o Doflamingo e o Kizaru podem, quem sabe o Luffy também não pode fazer alguns clones aí de borracha, já que ele tem uma espécie de habilidade que consegue modificar livremente o mundo ao seu redor. Eu também não ficaria surpreso se do nada o Luffy em alguma batalha no futuro, opa, vou fazer uns clones aqui, Kagebushi no Jutsu. Na verdade agora eu realmente quero ver isso. Onde eu posso ver completo e dublado? Eu estou assistindo pela Netflix. Para sua triste realidade, a gente não vai ter One Piece dublado para todos os episódios. Na verdade, da última vez que eu vi um episódio dublado de One Piece, que foi há uns 5, 6 anos atrás, e foi só pra eu realmente ver como é que a dublagem tava, eles tinham dublado só até o episódio 300 e pouco, era 200 e pouco, eu não me lembro. Eu vi uma notícia por aí, eu não sei qual era a procedência, então eu não vou validar que isso realmente tá acontecendo, mas eles estavam falando que o One Piece estava começando a pensar em dublar para outras línguas também, principalmente para o português. Mas se isso for acontecer, pode ficar tranquilo que vai demorar pra caramba, porque são mais de 800 episódios que eles vão ter que fazer e isso não se faz do dia pra noite. Então se você quiser assistir One Piece, infelizmente vai ter que ser legendado em japonês, o que eu aconselho super, é uma preferência minha, claro, mas a imersão que você tem assistindo os personagens em japonês, com a dublagem original e com tudo que tá acontecendo, principalmente no país de Wano, você sente um pouco ali da cultura, porque o Wano é baseado no Japão, então eu acredito que as coisas ali encaixem mais direitinho. Tudo bem que isso pode ser apenas psicológico meu, se você quiser assistir, é japonês, ou então a dica que eu dou é você ler o mangá, que ele tem traduzido para português. Eu escolhi essa pergunta aqui pro final porque é muito engraçado, porque eu acho que eu já recebi sem brincadeira mais de 2, 3 mil pessoas perguntando onde assistiu One Piece dublado, principalmente depois que a série foi lançada. Então depois de passar por todos esses tópicos, eu percebi que eu estou muito ansioso pro capítulo que a gente não vai ter durante essa semana. Capítulo 1094 só lança agora lá pro dia 5, dia 4, se eu não me engano. E eu quero saber de vocês, o que é que vocês realmente estão pensando, o que é que vocês acharam da ideia e das perguntas que as pessoas fizeram e que apareceram aqui no vídeo. Vocês concordam com a minha opinião? Você tem alguma coisa a acrescentar? Comenta aqui embaixo que a gente continua discutindo e você também me ajuda pra caramba. Já falei, assim como lá no início do vídeo, se você puder e quiser me ajudar mais ainda, vire membro, que a gente vai fazer uma sessão dessa de SBS só pra pergunta dos membros, e quem sabe no futuro a gente começa a fazer vídeo só pra membro também, né? Então a gente tem algumas coisas planejadas pra vocês e eu agradeço. Mais uma vez, quem não puder, deixa o like, se inscreve no canal que me ajuda pra caramba. Foi um prazer estar respondendo a pergunta de vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!